Breno, o que a gente, entrando na política também, né? Pode ficar à vontade. A gente, vamos lá, vamos gente puxar nota, pelo homem. A gente nota assim, que você é um cara bem técnico, assim, da iniciativa privada, você já foi gestor, você trabalhou na infraestrutura de Mossoró, como você acabou de falar e tal. E eu noto que a maioria das pessoas, elas não escolhem o voto, assim, pelo cara ser técnico, saber, mostrar, tem uma plataforma que lhe dá a possibilidade até de questionar você, né? Foi o que você falou ainda há pouco e tal. De lhe reportar ideias, aquela coisa toda. Por que a gente não consegue, assim, mostrar às pessoas, iluminar elas no sentido de que você ter uma gestão técnica é muito mais vantajosa de que então, você... É uma gestão puramente política. de que ser uma questão puramente política. Uma gestão puramente política. É uma gestão puramente política, no caso. Ou então um candidato puramente político, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O povo vota muito por paixão, né? Por isso. Por sentimento, por emoção. Isso, porque assim, é também difícil de, vamos dizer assim, de convencer também as elites, né? Inclusive, você podia falar de como foi que isso aconteceu lá em Olho d'Água. Como é que você chegou a prefeito meu com caso uma é interessantíssimo. mais assim, né, inusitada. Meu caso é interessante demais. Mas essa pegada é muito importante, né? O voto, por incrível que pareça, as campanhas que eu vivi na vida, eu percebi que tem muito mais a ver com a emoção do que com a razão. Uhum. E o interessante é que isso começa a acontecer mais próximo da eleição. Quanto está mais distante da eleição, o cidadão... Mas quanto mais se aproxima, no mês da eleição, faltando 15 dias, começa a ter uma emoção muito forte, o povo se envolve demais. Calor. Aquele cara que estava dentro de casa, distante, sem falar, com raiva, já vai pro meio da rua brigar, e já briga com o vizinho e com o parente, e aquela confusão toda. E aposta, essa confusão toda. Então tem muito a ver com a emoção. E a gente sempre tenta levar essa mensagem pro cidadão, porque assim, você imagine que a responsabilidade de um homem que vai gerir uma cidade, que vai gerir um estado, que vai gerir um país, né? Sim. São quantas vidas estão ali naquela caneta, né? Ele assina um documento, deixa de abrir tantos leitos de UTI, morrem tantas pessoas. Isso, ele assina outro documento, deixa de fazer uma estrada e tira o emprego de tantas outras pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre convido o cidadão, quando a gente está batendo papo aí, quando a gente está falando, a fazer uma comparação. Se você tiver com seu filho doente, com seu pai, com um parente seu doente, você ama muito, você vai levar no médico pela paixão ou para um médico que sabe tratar? Pela razão, né? Às vezes o cara não é simpático, é antipático, é mal-humorado, mas você sabe que ele sabe tratar, que ele sabe dar o remédio certo na hora certa, que ele sabe fazer aquela cirurgia com segurança, que ele sabe resolver aquele problema. E essa mesma mentalidade a gente tem que ter na hora de escolher os nossos políticos, nossos governantes. Principalmente isso, né? Principalmente, porque tem muitas vidas envolvidas, né? Você veja o cenário do nosso estado. Rio Grande do Norte é um estado rico. Rio Grande do Norte, até pouco tempo, é o maior produtor de petróleo em terra do Brasil. Petróleo terrestre. Temos diversos minérios para serem explorados e sendo explorados. Temos 2 milhões de turistas que vêm no nosso estado visitar nosso estado. Ora, um estado de 3 milhões e meio de pessoas, quase a população vem visitar o estado. Eu não sabia disso, não. Estamos na esquina do continente com a Europa. É o lugar mais perto da Europa. Né? Uma logística gigante, tremenda, a gente está super bem posicionado. Aí você vê, Júnior e Rênio, o nosso estado, 40% da população vivendo com menos de R$150 por mês. O nosso estado, 67% da população, quase a totalidade, vive com menos de um salário mínimo. Por quê, né? O que aconteceu? Aí tem gente que vai dizer, não, é normal isso. Com um potencial tão enorme, né? Potencial tão grande. Mas assim, alguma pessoa pode estar em casa agora, dentro da bolha que ela vive. Todos nós vivemos dentro de uma determinada bolha ali. É verdade. Cada um vive naquele, conversa com aquelas mesmas pessoas, olha os mesmos Instagrams da vida, o mesmo Facebook, assiste o mesmo canal de televisão e você às vezes não está vendo um mundão que está aí fora, né? E às vezes a gente está nessa bolha do Rio Grande do Norte e acha até que isso é normal. Tanta gente vivendo com tão pouco. Aí você vai para Santa Catarina. Aí lá apenas 6% da população vive com menos de R$150 por mês.
E 77% vive com mais de um salário mínimo. Uma divergência. Vira exatamente Contraste. o contrário. Agora lá o pessoal É o inverso. contrata administradores para Aí por quê, né? para gerir, né, os municípios. Esse contrato que eu digo volta, né? Exato. E aí essa grande pegada do nosso projeto político, do nosso projeto de desenvolvimento para o Estado. O que nós fizemos? Nós pegamos os casos de sucesso, emprego em determinados estados. O que esses caras fizeram nos últimos 5, 10 anos? Aprovaram essas e essas leis. Saúde em determinados estados. O que essa turma fez? Quais foram os contratos que eles rodaram? Quais foram as leis que eles aprovaram? Qual foi o arranjo que eles fizeram com as unidades de saúde, com as redes de atenção à saúde? Essas. Trouxemos para dentro do nosso projeto. Educação. Aí a gente foi lá e viu o que estava dando certo, trouxemos para dentro do nosso projeto. E fomos olhando no Brasil que deu certo, porque existe um Brasil que deu certo. Sim. Vocês são quase o Dr. Frankenstein. É mais ou menos o que Amoedo disse que ia fazer com o Novo. É muito parecido com a proposta do candidato Sim. a presidente Amoedo. Ele dizia muito isso, né? Que a proposta do Novo era pegar o que está dando certo na Dinamarca, não sei onde, trazer para o Brasil. Sim. Interessante. E aí, o que nós fomos analisar? Assim, os pontos críticos, né? Breno, qual é a sua principal pauta? Qual é o seu foco? Qual é o seu principal objetivo? Nós temos 2 grandes objetivos. Primeiro objetivo, e esse é fundamental até para começar, Certo. é modernizar a máquina pública. Olha a quantidade de tecnologia que eu estou aqui. É verdade. E a máquina pública ainda está na época do papel. É verdade. Isso aí, bicho. Você não controla a produtividade do Telefone servidor. Isso me tira o Telefone juízo. fixo. Tá, Assinar um papel para entregar lá. um almoxarifado, você tem que botar dentro de um carro um Puta que papel para pariu, entregar e tal. Então, assim, nós temos que modernizar a máquina para ter governabilidade, conhecer o que nós estamos governando E governar agilidade, isso aí. né, cara? Agilidade, celeridade, eficiência, transparência. Isso é uma pegada. A outra pegada, desenvolvimento, emprego, renda por cidadão. E como é que a gente faz isso? Desburocratizando a máquina pública, dando liberdade econômica ao Estado, Isso é muito gerando legal. emprego e renda, atraindo empresas, certo? É um caminho, assim, esse é uma pauta principal. Eu vou dar um exemplo interessante que está dando certo hoje no Brasil. Minas. Rapaz, Minas- eu ia falar Claro. de Minas também Claro. agora. A gente sempre fala de Minas ele acertou nisso. O que Minas fez? Minas fez o que a gente fez em 2018. Minas pegou as ações de desburocratização que deram certo no país afora, condensou num programa chamado Minas Livre para Crescer e implementou essa legislação no governo do estado. Além disso, criou um setor de consultoria que disse municípios que queiram desburocratizar suas leis, facilitar a vida de quem quer empreender, ajudar. venha para cá que a gente vai dar que a consultoria. gente ensina. E ainda criou outra coisa, que nós vamos fazer desse jeito aqui no Rio Grande do Norte e vamos aprimorar e melhorar na nossa realidade. Criou uma plataforma de quem empreende no Estado ir lá e sugerir alterações na legislação, nos normativos, nas portarias do Estado, para facilitar a vida dele empreender também. Então a grande pegada nossa, e olhando para esse desespero de tanta gente sofrendo com pouca renda, sem emprego, que a gente sabe que o único jeito de aumentar o salário do povo, aumentar a renda do povo, é ter empresas, muitas empresas, brigando por funcionários. Claro. Oferecendo mais dinheiro para ter Claro, aquele claro, funcionário. claro, Se claro. só tem uma empresa, ela paga quanto quer. paga quanto Se quer. tem 5 empresas, as 5 empresas vão dizer, olha, eu dou 1.500. Eu disse, rapaz, eu dou 2, vem para cá. Aí rapaz, eu dou 2.100, 2.300, até trazer aquele funcionário. Ou o cara que, no lugar de ir para uma empresa, ele, não, então calma, eu vou abrir um CNPJ e vou prestar serviço às 5 empresas. Exatamente. Né? Ele Aí já emprega 20 já pessoas emprega e já outras presta aquela mesma E aí a coisa expertise daquele camarada, como, vamos supor, o cara é um torneiro mecânico excelente. Né? Então, no lugar de trabalhar em um torno em uma dessas empresas, ele poderia ter o torno na propriedade dele, na casa dele, E prestar aquele serviço para várias outras pessoas empresas. trabalhando e prestando serviço para várias E isso empresas. o mercado resolve. Sem Isso dúvida. a coisa funciona. O grande drama do Rio Grande do Norte, que construiu esse cenário desesperador de 40% da população passando fome, é a mentalidade política anti-empreendedora de quem sentou naquela cadeira. Concordo.